Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 12. Nós vemos agora o profeta Natan repreendendo Davi. Então, o profeta Natan, ele chega até Davi e conta uma parábola de injustiça para Davi. E olha a resposta de Davi para com essa parábola, essa história. Versículo 5. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. O homem que cometeu ali uma injustiça na parábola, a resposta de Davi é que aquele homem deveria então ser morto. Versículo 6. E ele deverá restituir 4 vezes o preço do cordeiro, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos, tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Olha o que o Senhor está falando para Davi. Você acha que eu não estou vendo todas as coisas? Eu sou soberano, o rei dos céus e da terra. Não há nada escondido na terra. Não há nada que eu não veja. Eu vi o que você fez com Urias. Você fez uma cilada para Urias para que ele fosse morto pelos amonitas. E aí ele continua, versículo 10. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me deprezaste e tomaste para ti mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei a teu próximo, e ele se deitará com a tua mulher à luz do dia, pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemasse o filho que te nascer, certamente morrerá. E aí o versículo 15 fala: então Natã foi para casa, depois o Senhor feriu a criança, e a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Então, a mulher de Urias, Batseba, engravidou, e esse filho, que foi de um ato de adultério e um ato de assassinato, e isso era algo abominável diante do Senhor, algo que o Senhor desprezava totalmente, e o Senhor feriu essa criança com uma doença gravemente que levou a criança à morte. E mesmo Davi recebendo essa sentença de Natã, ele se humilhou, ele jejuou, ele ficou ali vários dias ali em lamentação por causa daquela criança, e aquela criança veio a falecer. Depois os seus servos vieram até Davi para falar para ele que a criança tinha sido morta, tinha morrido, e Davi levanta e começa a comer, e os servos de Davi não falam nada para ele, porque estão querendo falar, mas estão com medo. E aí Davi viu que estavam ali cochichando um com o outro no ouvido, e aí Davi entendeu que a criança tinha morrido. Então Davi foi lá, comeu, e aí os servos não entenderam nada. Ué, por que tu tá comendo agora? Tu ficou esse tempo todo sem comer, e agora que a criança morreu, tu come? Agora que você não deveria comer, né? Uma lógica natural. Mas Davi falou assim: eu não comia com esperança que Deus pudesse poupar a criança. Mas já que a criança veio a falecer, agora eu não tenho o que fazer. Por isso Davi saiu daquele período de lamentação, aquele período de humilhação e de jejum, e se levantou para dar continuidade à sua vida. Então assim nós terminamos então
o capítulo 10, o capítulo 12, com a repreensão de Natã. E olha o versículo 28, que fala a respeito da guerra que está acontecendo, no qual Joabe está comandando. Versículo 28. Convoca agora o restante das tropas, cerca a cidade e conquista, para que não seja eu quem a conquiste e receba as honras. Então Davi ajuntou todas as tropas e marchou para Rabá, guerreou contra ela e a conquistou. Também tirou a coroa da cabeça do rei, que pesava 1 talento de ouro e possuía uma pedra preciosa. Ela foi posta na cabeça de Davi, que levou da cidade muitos despojos. Então, vemos aí que Joabe, embora ele tenha sido amaldiçoado por Davi, ele está trazendo muitas conquistas para Davi, e ele é um homem também assim muito honrado, porque ele poderia ter recebido toda a glória da batalha, mas ele foi lá e falou para Davi: ó, já conquistamos a cidade praticamente toda, mas não quero dar o último golpe, eu quero que você receba a glória, a honra. Então prepara aí os homens, ajunta aí o exército e vai lá e termina o serviço. E aí Davi foi e conquistou então o serviço, mas a vitória realmente já tinha sido de Joabe, porque ele já estava na guerra há dias. E assim nós terminamos então o nosso capítulo 12, galera. O pecado de Davi sendo repreendido pelo profeta Natã. Fui!